A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Paulo. Eu tenho outra mensagem da parte de Deus para transmitir. E esta mensagem, meus irmãos, ela tem um alvo, ela tem um foco. E o foco desta mensagem hoje é a responsabilidade dos pregadores, dos líderes, dos pastores, de todos aqueles que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus. E o tema desta mensagem é o poder da palavra revelada por Deus. Vamos ler um texto no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, versículo 48, diz assim: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Aleluia. Vamos ler um outro texto no mesmo livro de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 28 diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Baseado, meus irmãos, nestes dois textos da palavra de Deus, nós podemos entender que nem mesmo o Filho de Deus, nem mesmo Jesus, ele pregava aquilo que ele queria pregar para os homens. Nem mesmo ele, cheio de glória, cheio de poder, cheio de unção, com tudo o que ele realmente é e tem e sabe, nem mesmo ele, meus irmãos, pregou aquilo que ele queria pregar. Falou aquilo que ele queria falar. Entregou aquilo que ele queria entregar. Nós lemos aqui que Jesus ele é bem claro, bem específico em dizer que ele falou aquilo que o Pai lhe mandou falar. Meus irmãos, e quando isto acontece, surte um efeito extraordinário no mundo espiritual. Quando a mensagem ela é pregada, ela é falada, ela é entregue por uma revelação de Deus, por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus mostrou, por aquilo que Deus mandou falar. Há, meus irmãos, um efeito muito fora do normal. Além de Deus se responsabilizar por aquilo que foi dito, além de Deus realizar o seu julgamento por aquilo que foi falado, Deus ele consegue atingir o mundo espiritual em relação, meus irmãos, à área negativa, em relação, meus irmãos, a certos tipos e espécies de seres espirituais que combatem contra a igreja, que combatem contra os seres humanos. Nós sabemos, meus irmãos, que há um ser chamado Satanás, ou diabo, antiga serpente, ou o dragão. E ele, meus irmãos, ele coordena muitos e muitos e muitos espíritos malignos. E somente ao meio de combater, somente ao meio de vencer,
é pela palavra de Deus. Eu quero relatar aqui, meus irmãos, uma experiência que eu tive, uma experiência marcante na minha vida espiritual, que eu tive muito forte. Eu estava pastoreando uma igreja numa certa região e eu tinha que pregar, meus irmãos, no culto de ensinamento. E eu passei a madrugada orando a Deus, falando com Deus, me humilhando, pedindo para Deus falar comigo, pedindo para Deus me falar o que era para mim falar para o seu povo. Meus irmãos, e neste propósito de oração, de consagração, no qual eu estava buscando a Deus, o Senhor me deu uma experiência muito profunda, muito poderosa. Deus me deu uma mensagem para pregar, e Deus falou para mim pregar sobre o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Meus irmãos, então, Deus começou a falar comigo, começou a me explicar sobre o propósito, o poder do propósito. O poder, meus irmãos, que há quando uma pessoa ela tem um propósito dentro do seu coração. Quando essa pessoa ela tem este propósito, ela tem esta finalidade, nada e nem ninguém consegue parar esta pessoa. Meus irmãos, e então eu fui para o culto com a mensagem de Deus, com a revelação de Deus, e comecei a trazer a palavra, comecei a pregar a mensagem que Deus me deu sobre o propósito de Jesus. Meus irmãos, e depois de pregar a palavra do Senhor, de entregar a mensagem de Deus para a igreja, para o coração da igreja, eu vi que tinha obreiros, obreiras, chorando, pessoas chorando no culto, chorando, meus irmãos, de soluçar. E ao término do culto, orei por todos os irmãos, por todas as irmãs, obreiros, obreiras, membros, jovens, os visitantes, os católicos, enfim, e fui para casa. Irmãos, quando eu cheguei em casa, ali por umas 2 horas da manhã, mais ou menos, porque eu fiz algumas visitas em alguns lares para orar, eu disse: Senhor, o que aconteceu neste culto? Eu disse: Deus, me mostra o que aconteceu. O que realmente, Senhor, esta mensagem que o Senhor me deu, o que ela fez? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nesta oração que eu estava falando com Deus, Deus me deu um arrebatamento de espírito. Escute, preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque é algo verdadeiro, é algo real da parte de Deus. Não estou aqui para trazer algo fictício, algo bolado na mente humana. Não, vou lhe trazer uma realidade espiritual. Deus me arrebatou. E neste arrebatamento, meus irmãos, eu fui levado por um ser muito forte, muito poderoso. E ele começou a me levar para dentro da terra. E nós começamos a descer a lugares, meus irmãos, que eu nem sei descrever direito. E nós chegamos praticamente, assim pode-se dizer, dentro de um lugar que parecia ser uma caverna, mas não era uma caverna, era muito grande, tinha muito espaço. Meus irmãos, eu fiquei a flutuar junto com aquele ser. Eu olhei para o centro daquele lugar, havia um baita de um trono muito grande.
Nesse trono, meus irmãos, tinha um ser, uma criatura, sentada neste trono. Em cima, meus irmãos, onde se coloca os braços para apoiar os braços, havia 2 tochas de fogo pequena. 2 tochas de fogo. Mas essas tochas de fogo, elas flutuavam em cima, meus irmãos, dessa parte onde ficavam os braços. Eu não consegui enxergar aquela criatura que estava sentada no trono. Mas quando eu olhei para a frente do trono, havia centenas e milhares e milhões de seres, de criatura, todas umas dos lados da outra. Uma do lado da outra enfileirada. E eu comecei a olhar, meus irmãos, e tinha muita criatura. Era um enorme de um exército, muito grande. De várias formas, rostos, meus irmãos, de coisas terríveis, criaturas terríveis. E este ser estava sentado neste trono. E essas criaturas começaram a se curvar diante do trono. Começaram, meus irmãos, a adorar esta criatura que estava sentada no trono. E eu comecei, meus irmãos, a olhar tudo aquilo. E eu vi que no meio daquele grande exército, faltava uma criatura, faltava um ser, faltava um espírito. E quando eu percebi isto que estava faltando, eu vi, meus irmãos, descer esta criatura. Ela veio de cima e começou a descer, e ela desceu exatamente no local onde estava faltando. Quando ela chegou, ela ficou de frente para o trono, de frente para a criatura que estava no trono. Ela se prostrou. Saiu uma voz do trono e disse o seguinte: tu conseguiu fazer o que eu te mandei fazer? Preste atenção, meus irmãos. Aquela criatura levantou a cabeça e disse o seguinte: eu não consegui fazer. Eu não consegui tirar aqueles 3 obreiros da presença do homem lá de cima. Eu não consegui desviá-los. Estava bem perto de eu conseguir. Mas a palavra que foi pregada, ela me acertou de cheio. E eu fui obrigado a voltar para cá de onde o Senhor me enviou. Orayamaya surimikandaramashandaramandagachandaramagaya. Oh, aleluia! Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Meus irmãos, aquele ser que estava no trono ficou irritado, se encheu de ira e mandou, meus irmãos, outros seres agarrar aquele anjo, aquele demônio, aquele espírito, aquele soldado do inferno e torturar aquele ser, e torturar aquela criatura. E quando eles arrastaram, meus irmãos, aquela criatura, eles colocaram ela como se fosse um moedor de carne. Só para os irmãos entenderem, eu não sei definir o que eu vi, mas para os irmãos entenderem, meus irmãos, era como se aquela criatura, ela começou a ser torturada, esmagada por aquela coisa. E aquela criatura começou a gritar, começou a entrar em desespero. E aquele ser que estava no trono mandava torturar, porque aquela criatura não tinha conseguido exercer aquela missão que ele tinha recebido. Meus irmãos, e quando acabou todo aquele cenário espiritual, tudo que eu vi naquele ambiente, aquele ser que estava sentado no trono era o diabo. O diabo, meus irmãos, havia mandado um demônio, uma criatura, tirar 3 obreiros da congregação de onde eu pastoreava.
E aqueles obreiros estavam prestes a se desviar, prestes a sair da presença de Deus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e quando eu retornei para o meu corpo, eu fiquei espantado com aquilo que eu tinha visto. No dia seguinte, eu fui conversar com essas pessoas, meus irmãos, e essas pessoas me confessaram, aleluias, o Ramanda Gamashura Maya Suramagachandaramagai. Amai decamantou bianaia saia lamachanda gamassura bagaia. Meus irmãos, essas pessoas, esses obreiros, tinha 2 obreiros e uma obreira. Eles me confessaram. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor, a presença do Espírito de Deus. Eles me confessaram que era o último culto deles, que eles iam me entregar a carteira de membro, crachá, iam me entregar tudo, iam voltar para a vida que eles tinham antes. Mas depois da mensagem que foi pregada, a revelação que Deus me deu, meus irmãos, aquilo encheu o coração deles. Aquilo fortaleceu o coração, o espírito deles. Meus irmãos, isso já faz praticamente 6 anos atrás. E até hoje eles estão na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. Estão firmes, estão falando da palavra, ganhando almas para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, estou fazendo este vídeo aqui, trazendo esta comunicação de Deus para o coração de todos que pregam, de todos que falam da palavra de Deus, pregadores, pastores, líderes. Pelo amor de Deus, não inventa mensagem. Pelo amor de Deus, para de criar mensagens feitas na tua mente, no teu coração. Mensagens que tu quer agradar o povo, quer agradar a igreja. Pregadores que estão pregando por dinheiro, são comprados. Pare com isto, te humilha diante de Deus. Aleluia. E pede realmente uma mensagem para entregar para o povo, para pregar para o povo. Meus irmãos, a igreja não pode estar recebendo mensagens humanas. Mensagens criadas porque a pessoa tem teologia, porque a pessoa tem estudo teomilética, hermenêutica, tem exegese. Pelo amor de Deus, pare com isso. Peça uma mensagem direto do coração de Deus. Peça para Deus falar de verdade contigo, o que é para te entregar para a igreja. Aleluias. O que é para você pregar? Nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que falamos. Nós lemos aqui na palavra de Deus que Jesus, meus irmãos, Jesus, ele pregava aquilo que ele ouviu do Pai. Ele dizia: eu não falo de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixará só. Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso sumo pastor,
Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso líder. Aleluia! Se ele, meus irmãos, pregava a palavra de Deus por revelação, por aquilo que Deus mandou lhe falar, por aquilo que Deus revelou para ele, quem somos nós para bolar mensagem? Quem somos nós para falar o que queremos falar, pregar o que queremos pregar? Vamos ter consciência que nós temos que pregar o que Deus revelar para pregar. Aleluia! Há poder na palavra revelada. Mensagem revelada faz tudo o que Deus quer que faça. Deus tem compromisso com os pregadores que pregam a palavra de Deus, mas com revelação. Não aquela pessoa, meus irmãos, que não tem consciência disto, que faz 4, 5 esboços para pregar, e aí quando chega, ela escolhe um esboço para trazer para a igreja pensar que ele é um baita de um pregador, uma baita pregadora, porque o esboço é lindo, a mensagem é linda, é uma bela construção, é uma bela explicação, é uma bela profundidade em cultura. Não, pelo amor de Deus, pare com essas coisas. Nós temos que ter conhecimento sim da palavra de Deus. É bom ter um estudo profundo da Escritura. É bom, meus irmãos, ter homilética, exegese, tudo isto. É bom ter teologia, mas para trazer a mensagem tem que ser revelada da parte de Deus. Uramagachandaramandagamashandaramagaia. Nós temos que falar o que Deus quer que fale, e não o que nós queremos pregar ou falar para a igreja. Receba esta palavra de Deus ao teu coração, pregador. Receba este conselho de Deus, pregador, pastor, líder de igreja, líder da juventude. Pelo amor de Deus, fala o que Deus te revelar. Aleluia! Deus me deu este arrebatamento para mim saber da importância que é entregar uma palavra revelada. Demônios não conseguem, meus irmãos, agir quando a mensagem vem de Deus. Ela neutraliza demônios, ela manda demônios de volta para o abismo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O diabo fica revoltado no lugar onde ele está. Por quê? Porque tudo que ele manda os demônios realizarem aqui, quando a mensagem é pregada por revelação de Deus, tudo é destruído, tudo é neutralizado, e o diabo e os demônios saem envergonhados diante do Senhor. Glória a Deus. Pregue o que Deus te revelar. Fale o que Deus te revelar. Vá orar, vai jejuar, vai pedir para Deus a palavra. Pare de buscar mensagem na internet, em livros, não. Pare de copiar mensagem de outros pregadores, pare com isto. Seja você, seja original, pare de imitar língua estranha, seja original, fale o que Deus te manda, fale o que Deus te manda. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esta é a revelação de Deus que eu estou entregando aqui hoje. Uma experiência muito forte. Se eu fosse um bom desenhista, meus irmãos iam ficar espantados com o desenho que eu ia fazer, com aquilo que eu vi. Foi algo muito terrível, um baita de um trono, um baita de um ser sentado no trono. É algo terrível, meus irmãos. As coisas são reais, o mundo espiritual é real, o diabo quer nos destruir, o diabo quer acabar com a igreja, o diabo quer destruir obreiros, pregadores, cantores, ministros do evangelho. Nós temos que ter consciência e responsabilidade como pregadores da palavra de Deus. Aleluia.
E eu deixo, meus irmãos, este recado da parte do Senhor para o teu coração. Para o teu coração. Compartilha, meus irmãos, este vídeo, esta mensagem, com pregadores, com pastores, com obreiros, obreiras, com aqueles que querem exercer o ministério da palavra. Compartilhe este vídeo. Aleluia. Isto é um recado direto de Deus, irmão. Não sou eu, é Deus que mandou eu falar sobre este assunto. Aleluia. Glória a Deus. E eu encerro este vídeo, esta mensagem. Peço que Deus venha abençoar teu ministério, abençoar a tua vida, abençoar a tua chamada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e Deus estará abençoando a todos os irmãos e a todas as irmãs. Eu encerro esse vídeo, meus irmãos, e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.